Eu sou Marie Physalix e falo de Paris, do ano de 1922, quando publiquei o meu livro Animais Venenosos e Venenos, e quero contar para vocês, que estão 100 anos à minha frente, a minha trajetória como mulher, herpetóloga, cientista, pesquisadora, professora, esposa de cientista renomado, divulgadora científica e defensora dos direitos das mulheres. Não foi uma trajetória fácil, mas todos os resultados valeram a pena. Nasci Marie Félicie Picot, em 20 de novembro de 1861, uma das 4 filhas de Camille Joseph Picot e Marie Joséphine Dalois, em Besançon, na França. Fiquei órfã de mãe aos 2 anos. Minha família era rica, e isso me permitiu escolher o meu futuro profissional, e ter uma educação diferenciada, ao invés de aguardar um casamento com filhos, como era comum às mulheres da minha época. O meu interesse pela ciência surgiu no ano de 1881, quando tinha 20 anos, e passei uma estadia na Estação Biológica de Roscoff, na França, onde conheci o meu futuro marido, o Dr. César Physalix. Nesta estação, tive o privilégio de produzir cerca de 20 desenhos em aquarelas retratando animais marinhos. No ano de 1882, aos 21 anos, ingressei na seleta Escola Normal Superior de Sèvres, em Paris. Em 1888 obtive graduação em Ciências. Tive como inspirações para escolher a área das ciências os mestres e discípulos de Pasteur, Edmond Perrier e Philippe Vinteuil. Ao deixar a escola de Sèvres, fui professora no Colégio Feminino de Cambrai, depois em Bourg-en-Bresse e também em Besançon. Foi em Besançon que iniciei meus estudos em medicina. Desde que conheci o Dr. Physalix, em 1881, já não consegui ficar longe dele, e muitos dos nossos amigos falam que entre nós aconteceu um encontro de almas e penso exatamente assim. Fui sua aluna em Besançon e nos casamos em 1895, quando nos mudamos definitivamente para Paris. A minha vida e a minha obra também homenageiam e honram o seu nome. O Dr. Physalix foi um brilhante cientista e produziu muitas obras, mesmo tendo falecido precocemente de enterite crônica, aos 54 anos em 1906. Foi um cientista bastante premiado e reconhecido e também foi cavaleiro da Legião de Honra. Em fevereiro de 1894, foi reconhecido como um dos descobridores da soroterapia antipeçonhenta juntamente com o Dr. Bertrand do Museu de História Natural de Paris e com o Dr. Calmette do Instituto Pasteur de Paris. Eles apresentaram suas descobertas em uma reunião da Sociedade de Biologia da França. A soroterapia antipeçonhenta foi testada contra a picada de cobra naja com ótimos resultados. Enquanto ainda estávamos casados, eu e o Dr. Physalix nos orgulhamos da minha grande conquista ao me formar em medicina na Faculdade de Medicina de Paris, em 1900, tendo sido uma das primeiras médicas formadas na França. Pela minha tese sobre as glândulas de veneno da salamandra terrestre, recebi uma medalha de prata da Faculdade de Medicina de Paris. Como uma homenagem ao Dr. Physalix, criei em 1907 e ajudei a equipar o Museu de História Natural em Moutier-Haute-Pierre, onde ele nasceu. Também criei e ajudei a equipar com móveis, kits de laboratórios, quadros e diversos utensílios a Escola Physalix, também em Moutier-Haute-Pierre. Após a morte do Dr. Physalix, continuei a minha pesquisa no Museu de História Natural de Paris. Em 1910, entrei para o laboratório de herpetologia do museu. Dediquei-me voluntariamente ao meu assunto favorito, ou seja, répteis vivos e batráquios. Fui mordida várias vezes pelos meus protegidos, sem consequências para minha saúde, e encarei cada desafio como uma oportunidade para realizar de maneira assertiva as minhas pesquisas. Permaneci neste museu até a minha morte, em 1946. No ano de 1922, após muita dedicação e pesquisa, concluí a minha mais importante produção, o livro Animais Venenosos e Venenos, em 2 volumes, lançado pela editora Masson e Companhia, especializada em literatura científica. Conforme relatado na introdução, é a mais completa e extensa obra sobre animais venenosos e venenos, já escrita na língua francesa ou em qualquer outro idioma. Graças a essa obra e à minha extensa pesquisa, fui agraciada com diversos prêmios,
como oficial da Academia em 1901, oficial de instrução pública em 1908, 2 prêmios Breham, 1916 e 1922, Cavaleiro da Legião de Honra, 1923, Grande Prêmio da Exposição de Higiene de Estrasburgo, 1923, Diploma e Medalha da Exposição do Vaticano, 1925, Grande Prêmio La Serre de Instrução Pública, 1928, Livre Correspondente da Academia de Besançon, 1933. Onde quer que meu marido estivesse nessa ocasião, também seria uma forma de honrar o seu sobrenome e a sua memória. O volume 1 do meu livro possui 656 páginas e 9 capítulos divididos em protozoários, selenterados, equinodermas, crustáceos, miriápodes, aracnídeos, insetos, moluscos e peixes. O volume 2 possui 864 páginas e 5 capítulos divididos em batráquios, lagartos, serpentes, ornitorrinco e funções e usos dos venenos. Ao todo são 521 figuras de textos, de vários autores, 9 pranchas em preto, da minha autoria, e 8 pranchas coloridas assinadas pelas irmãs Vesque. O prefácio do meu livro foi escrito pelo Dr. Laverran, em 16 de outubro de 1921. O Dr. Laverran recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1907. O Dr. Laverran foi mestre do Dr. Fisalix e no prefácio, ele faz um relato da importância e complexidade da minha obra, e também faz breve relato da vida do meu marido, o que me deixou muito honrada. Em 1923 eu publiquei um livro intitulado Laverran, Sua Vida e Sua Obra, em homenagem a esse brilhante cientista e querido amigo que faleceu em 1922. Como eu poderia imaginar, depois de tantas décadas, que um exemplar original do meu livro seria encontrado pelas minhas colegas brasileiras, herpetólogas, mulheres, cientistas e também apaixonadas pelos animais venenosos e peçonhentos? Por volta do ano de 1988, as professoras e pesquisadoras Rejane Lira e Tânia Brasil encontraram o meu livro em meio a outros livros que, provavelmente seriam descartados no lixo e mantiveram os 2 volumes em segurança. Citando o padre Antônio Vieira, português que viveu no Brasil no século XVII, o livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. E eu me sinto viva todas as vezes que alguém ler o meu livro e aproveitar dos conhecimentos nele contidos. O livro nos torna imortais. O livro encontrado pelas professoras Rejane Lira e Tânia Brasil pertenceu ao Dr. Eduardo Lins Ferreira de Araújo e fez parte da sua biblioteca particular. O Dr. Eduardo Araújo colou grau em Medicina em 1912 e fez parte da 96ª turma da Faculdade de Medicina da Bahia. O Dr. Eduardo Araújo foi médico do Instituto Oswaldo Cruz, atualmente Fiocruz, tendo sido diretor-geral no ano de 1927. Realizou pós-graduação nos Estados Unidos e foi responsável por introduzir a vacina BCG no Brasil. Foi diretor da Faculdade de Medicina da Bahia no período de 1950 a 1953, foi professor catedrático de microbiologia. Seria um prazer enorme ter conhecido em vida o Dr. Eduardo Araújo, e ter trocado informações sobre a percepção dele sobre a minha obra, e como ele a utilizou nas suas pesquisas. Espero que você tenha gostado da minha história. Eu faleci aos 85 anos, trabalhei por quase 50 anos no Museu de História Natural de Paris. Produzi mais de 270 artigos científicos e publiquei 4 livros. Deixei um acervo considerável no Museu de História Natural de Paris. Fundei um museu e uma escola. Recebi prêmios grandiosos e trabalhei naquilo que eu mais amava. Fiquei órfã e viúva muito cedo. Sobrevivi a 2 grandes guerras e a pandemias. Fui pioneira como médica, como professora, como museóloga e como cientista e enfrentei inúmeros desafios por ser mulher. Mesmo assim, defendi os direitos das mulheres já no final da minha vida. Tentaram me deixar à sombra do meu marido, o Dr. Fisalix, que eu tanto amei, apesar da minha extensa produção. Essa era uma conduta bem característica na minha época, e tantas outras colegas cientistas passaram pela mesma situação. Sabe o que eu fiz? Eu continuei apesar das adversidades. O cientista é uma pessoa comum, mas com um dom e uma missão a cumprir. Dos cientistas dependem o avanço das ciências, da tecnologia e a cura das doenças. Diferentemente de quem escolhe outra profissão, nós não podemos desistir diante dos obstáculos.
Todas as vezes que falarem sobre herpetologia e animais venenosos e venenos eu serei lembrada, e isso é o que importa para mim, pois o cientista é imortal, quando deixa o seu legado.